Aí, a gente tem o ciclo menstrual composto por cerca de 28 dias. E desses 28 dias, eu tenho uma fase folicular, que é a fase onde eu vou estar escolhendo e amadurecendo o meu folículo para poder liberá-lo. E a fase lútea, que é depois, quando o corpo está preparado para receber o feto, o embrião, caso ele tenha sido fecundado, o óvulo tenha sido fecundado. Aí vamos lá. O que seriam esses dias, esses 28 dias? Eu tenho aqui, o primeiro dia eu considero como o primeiro dia da última menstruação. Então, do primeiro dia da última menstruação, eu vou levar cerca de 14 dias até a minha ocitação. E o que acontece nesse período? Se eu vou ter uma ocitação, eu vou ter o quê? Um folículo amadurecendo para poder ser liberado, o óvulo, certo? Então, como é que isso ocorre hormonalmente falando? Se eu preciso do amadurecimento do folículo, eu vou ter um hormônio folículo estimulante. Ele vai selecionar alguns folículos e vai amadurecer para chegar no dia I1 ser liberado. Então, eu vou ter aqui, ó, o hormônio FSH, ó, aumentado. Tá vendo? Ele tá aumentado aqui. Na fase folicular, o meu FSH, que é o hormônio folículo estimulante, tá aumentado. E quando chega no 14º dia, que é quando ele vai ser liberado, o óvulo vai ser liberado, ele tem um pico do folículo estimulante e um pico também do LH, que é o hormônio luteinizante. Então, assim, quando eu estou na fase folicular, tanto o FSH quanto o LH, eles estão aumentados. E também tem o aumento do estrógeno o estrógeno vai capacitar a liberação desse óvulo também. Então, eu vou ter na fase folicular, folículo estimulante, hormônio luteinizante e estrógeno aumentado, com pico no período da ocitação, que pode ocorrer de 2 a 3 dias antes do 14º dia. Quando ocorre a ocitação, o óvulo foi liberado, existe o risco de quê? De fecundação. Aí, o que acontece quando eu tenho risco de fecundação? Quando eu tenho risco de fecundação, a minha progesterona, ó, chegou aqui, foi liberado o óvulo, a minha progesterona começa a subir, porque a minha progesterona, ela é o hormônio que vai preparar o endométrio para poder receber o embrião, caso ocorra a fecundação. Então, ó, a minha progesterona, ela vai ter um pico nesses dias, que ela vai estar aumentando, espessando o endométrio. Tá vendo o endométrio aqui, ó, tá ficando espessado, tá ficando grossinho, para ficar fofinho para receber o embrião. Aí, depois, essa progesterona, ela começa a cair, porque o endométrio já está no máximo que eu preciso para poder receber esse embrião. Aí ela começa a diminuir, porque eu não preciso de mais estímulo, porque eu já deixei ele 100% organizado. Se você olhar isso aqui, ó, dá mais ou menos dia 20. Se você botar assim uma proporção, dá mais ou menos dia 20. E você lembra que de quando ocorre a fecundação até ocorrer a antiga nidação, eu esqueci o nomezinho agora, que é quando o embrião chega no endométrio e se gruda lá no endométrio para poder ser nutrido. São cerca de 6 dias. Então, é justamente essa fase, ó, que eu tenho a minha progesterona lá em cima. Depois disso, como a chance de ocorrer uma fecundação, né? Não tem mais a chance de chegar um embrião para poder se grudar no útero, é bem baixinha, se grudar no endométrio, aí a minha progesterona começa a cair também. Aí, ó, em relação ao ciclo do ovário, eu tinha lá, né, os folículozinhos que começaram a amadurecer, ó, aqui eu já tinha um folículo primário, que eu tinha um folículo primordial, aí agora folículo primário, folículo secundário e folículo maduro ou de Graff, tá vendo? Então, nesse períodozinho aqui, ó, eu vou tendo o amadurecimento do meu folículo e aqui no 14º dia,
ou pertinho dele, eu vou ter a ovulação, a liberação. E aí, o que é que ocorre? O oócito, ele é liberado e o restante do folículo, ele vira o corpo lúteo. E esse corpo lúteo é o que libera a progesterona, estimula a liberação da progesterona para poder o endométrio se preparar. Então, por isso que aqui eu tenho o meu corpo lúteo e a minha progesterona lá em cima. Quando a progesterona começa a baixar, o corpo lúteo também começa a ser absorvido. Por quê? Porque isso está avisando ao corpo que não houve fecundação. Então, o meu corpo lúteo começa a ser absorvido, minha progesterona começa a cair. E aí, quando o corpo lúteo for totalmente absorvido, o que é que vai acontecer? Vai acontecer a minha menstruação, que é a descamação do endométrio. E aí a gente vai estar retornando para essa fase aqui, seria a fase folicular novamente. Lembra? Primeiro dia da menstruação, eu volto para o dia 1 da minha fase folicular.